Você já jogou Sudoku? Bom, você pode estar se questionando. Muitos devem conhecer esse jogo, outros não devem conhecer, acho que nunca ouviram falar ou nunca jogaram, né? Bom, meus amigos e minhas amigas, nesse vídeo de curiosidades e histórias da matemática, hoje vamos falar sobre um jogo da matemática, o jogo Sudoku, né? Um jogo que envolve números, posições, onde temos que trabalhar com as linhas horizontais, verticais e se atentar a não haver repetições, onde você vai envolver muito raciocínio e sua mente. Beleza, então? Mas e aí? Quer conhecer um pouquinho da história desse jogo e saber como se joga ele? E também espero estimular vocês a procurar e jogar esse jogo que, é top demais, Sudoku. Mas, ficou curioso? Então, bora lá entender melhor esse jogo da matemática, o Sudoku. Vamos lá! Bom, pessoal, então, bora lá entender um pouquinho mais sobre o Sudoku. Mas primeiro, temos que falar sobre um matemático que ajudou um pouquinho na construção desse jogo, que é Leonhard Euler. Esse matemático e físico suíço, né? Ele é conhecido por vários trabalhos, não pela criação de jogos, né? Temos, por exemplo, a fórmula de Euler, que é conhecida como uma das fórmulas mais bonitas da matemática. Também temos o número de Euler, entre várias outras grandes contribuições, né? Mas não vou me aprofundar aqui, porque senão daria um vídeo só falando sobre esse matemático. Mas o que Euler tem a ver com Sudoku? Querendo ou não, Euler viveu na década de 1700 e pouco. Só que o Sudoku foi criado em 1900 e pouquinho, então tem muito tempo entre um e outro, né? Por quê? Euler trabalhava algumas vezes com o quadrado latino, que se utilizava das letras latinas para preencher seus espaços e tudo mais, e o quadrado mágico, onde se utilizava-se os números para o preenchimento, né? E tinha-se a junção dos dois, onde se trabalhava utilizando as letras para o preenchimento dos quadrados e os números para a posição, né? Tá aparecendo uma imagem com o esquema de como era mais ou menos que se trabalhava com esses dois quadrados. Mas aí o que aconteceu? Euler publicou um artigo sobre esses trabalhos, né? E esse artigo não foi assim, ele utilizado 100% para a produção do Sudoku, porque o Sudoku, um jogo, ele não pega o mesmo conceito do artigo, né? São rumos totalmente diferentes. Só que o Sudoku teve inspirações a partir desse artigo. E aí entramos agora na década de 1979. Depois de muito tempo, né, que com contribuições desse artigo de Euler, né, entramos aonde o primeiro Sudoku foi publicado. Por quê? Ele foi publicado na revista Dell Pencil Puzzles and the World Game, em 1979. Já peço desculpa, professores de inglês, vou melhorar de pouquinho em pouquinho. Bom, essa revista ela já era muito renomada e tinha sucesso na época, porque ela focava principalmente em postar jogos e palavras cruzadas. Só que ela mal sabia que depois ia totalmente mudar com a entrada do Sudoku, né? Então, em 1979, o primeiro Sudoku foi publicado. Bom, assim, o criador do Sudoku, assim, essa pessoa, a confirmação 100% não se sabe. Mas quem geralmente ganha o mérito, e vários estudiosos sempre apontam, é o engenheiro Ward Gernes. Ele é considerado o criador, o pai do Sudoku. Então, ele nas horas vagas, ele começava a criar jogos, né? Então imagina, no caso eu falei a palavra engenheiro, mas ele era arquiteto, peço desculpas corrigindo aqui, tá bom? Esse arquiteto, nas horas vagas, vou produzir aqui um jogo, por que não, né? Belo passatempo ele tinha. Então, ele decidiu fazer um jogo envolvendo a questão de posição de números. E aí entramos no Sudoku, que no caso ele não era utilizado a palavra Sudoku. O primeiro nome dele era posicione o número. Que se você for ver, o que você tem que fazer no Sudoku? Apenas posicionar os números, né? Já vamos falar um pouquinho sobre como se joga ele, beleza? Mas no intuito era, você tinha que posicionar os números de acordo com a tabela, né? 9×9 que você tinha dos quadradinhos, né? Então, ele fez esse jogo, né? Se desenvolveu e a revista publicou ela pela primeira vez em 1979. E aí em diante, o Sudoku ele começou a crescer ainda mais. Ele se tornou um jogo muito popular e se tornou um dos principais jogos que essa revista publicou. Lembrando que o Sudoku ele foi publicado na primeira vez nessa revista em Nova York. Que aí depois vamos entrar um pouquinho mais nas curiosidades sobre essa questão da publicação. Beleza? Então, temos aí essa pequena breve história sobre o Sudoku, né? O seu criador e a primeira vez
e onde ele foi publicado. Agora vamos entender melhor um pouquinho de como se joga o Sudoku. Bom, pessoal, então retomando, agora bora lá aprender como se joga Sudoku. Bom, o jogo ele é bem simples. Vai ser entregue para vocês um quadrado. Esse quadrado ele vai ser dividido em 9 quadrados e cada quadrado é dividido em 9 espaços. Lembra que o nome Sudoku, como eu falei ali na introdução, né, sobre o jogo, o nome inicial dele era posicione o número? Bom, o Sudoku é exatamente isso. O objetivo é você posicionar o número 1 ao número 9 em cada quadradinho. Então, meu objetivo é, em cada quadrado desses, que é dividido em 9 espaços, eu tenho que escrever o número 1 até o número 9. Porque, bom, são 9 espaços, né? Mas aí você pensa, bom, o jogo é desse jeito, então ele é bem simples. Calma, porque tem algumas regrinhas que temos que seguir para poder ganhar o jogo. Primeira regrinha, não pode haver repetições do mesmo número em cada quadrado delimitado. Então, por exemplo, nesse quadrado aqui, eu não posso repetir o mesmo número 2 vezes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 5, 3, 6, 9 e 8. Então, eu não posso repetir o número 3 aqui dentro, o número 5, o número 6, o 9 ou 8. Por exemplo, nesse quadrado aqui, eu só tenho apenas o número 6. Então, eu não posso colocar outro número 6 aqui dentro. É a primeira regra. Não pode haver repetições do mesmo número nos quadrados delimitados. E a segunda regra é, não pode haver o mesmo número nas mesmas linhas horizontais ou verticais. Como assim? Bom, esse daqui é melhor a gente na prática. Por exemplo, vamos analisar esse quadradinho aqui. Eu quero colocar o número 6 nesse quadrado aqui. Bom, eu posso colocar ele em qualquer lugar? Posso colocar aqui, 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 aqui? Não. Você tem que seguir a seguinte regra. A segunda, no caso, não pode haver o mesmo número nas linhas horizontais ou nas verticais. Por exemplo, se eu olhar aqui nessa linha vertical, eu tenho o número 6 aqui embaixo. O que significa que nesses quadrados aqui, que estão na mesma linha desse número 6, eu não posso colocar. Então aqui, não pode haver o número 6. Esse espaço aqui está bloqueado. Beleza? Então quer dizer que eu posso colocar aqui, aqui ou aqui? Não. Porque olha só, agora vamos analisar a linha 11 horizontal. Se eu olhar para esse quadradinho aqui, se eu continuar na linha horizontal dele, aparece outro número 6. Então significa que eu não posso colocar o número 6 aqui também. Então tem essas duas opções? Vamos ver. Se eu olhar esse quadradinho aqui, se eu olhar para cá, não há nenhum número 6 nessa linha horizontal. Então sim, é um lugar que eu posso colocar. E deixa eu olhar essa outra aqui, Se eu olhar para essa outra linha aqui, no finalzinho aparece o número 6. Então significa que esse espaço aqui eu não posso colocar o número 6. Significa que desse quadrado aqui, só tem um lugar que eu posso colocar o número 6, que é nesse espaço aqui. Então, a segunda regra diz o quê, né? Nas linhas horizontais ou verticais, também não pode haver repetições de número. Mas aí pensa, mas esse número 6 está no outro quadrado. Não importa, mas eles estão na mesma linha. Esse é o detalhe. Então, o Sudoku é isso, né? Olhem só, aí você vai analisando as possibilidades onde eu posso encaixar. Por exemplo, eu quero colocar o número 9 nesse quadrado aqui. Bom, vamos analisar. Já não tem nenhum número 9 aqui dentro, então posso adicionar. Mas vou ver as linhas horizontais e verticais. Se eu olhar essa linha aqui, eu tenho o número 9 aqui embaixo. Então, nessa linha vertical, eu não posso colocar nenhum número 9 nesse espaço aqui, porque já tem um número 9 nesta linha. E se eu olhar para as linhas horizontais? Eu tenho um número 9 aqui embaixo, então significa que eu não posso colocar aqui, nesse espacinho aqui, né? E na linha de cima eu também tenho outro número 9, o que significa que eu não posso colocar ele também nesse espaço aqui. Aí se eu olhar aqui, essas duas linhas verticais não tem a presença do número 9. Bom, então eu tenho essas duas possibilidades, mas aí é aquela situação, então eu posso colocar em qualquer um dos dois? Não, porque aí você depois vai ter que ver, se eu colocar o número 9 aqui, vai prejudicar outro quadrado, no caso esse aqui pode ser prejudicado, e se eu colocar o número 9 aqui, vai prejudicar esse de baixo? Então você também depois tem que fazer uma série de análises, também não é pegar e colocar em qualquer lugar, não, você ainda também vai ter que fazer uma série de combinações para ver se outros quadrados não serão prejudicados, porque pensa, você colocando aqui, se eu colocar
ele nesse quadradinho aqui, eu já estou delimitando que o 9 não pode ficar mais nessa linha horizontal. Esse quadrado já tem 9, mas esse aqui não. Então, ó, eu já tiro esse espaço todinho para um único número. E se eu for analisar, ó, nos outros aqui eu não tenho o número 9. Então, ainda me cria essas 3 possibilidades. Mas, aquele outro esquema. E para os outros quadrados, eu vou prejudicar ou não? Então, o Sudoku é esse tipo de análise, né? Se a gente fosse até pensar aqui, vendo o outro, ó. Ah, aqui eu tenho 4, 1, o número 9 e o número 8. Bom, olhando aqui, vou querer colocar o número 5, por exemplo. Nessa linha aqui, ó, eu tenho um número certo aqui, mas a linha já está ocupada, então não tem problema. Agora, se eu for olhar, ó, eu tenho um número 5 aqui em cima. Então, significa que esses dois espaços aqui, ó, eu não posso adicionar o número 5. Aí eu tenho a possibilidade de colocar ele aqui, aqui ou aqui. Então, o Sudoku é esse o conceito do jogo, né? Posicione o número como era o seu nome inicial, né? No final, você vai fazer uma série de análises, né? Olhando os números que tem dentro do quadrado e olhando os números que estão na linha horizontal e na linha vertical da posição que você quer colocar, né? E você vai ver, eu quero colocar o número 6 nesse quadradinho aqui, mas espera aí, vamos ver, tem alguém nessa posição na linha horizontal? Tem alguém nessa posição na linha vertical? Se tiver, não pode colocar, aí tem que procurar um novo espaço para poder encaixar esse número. E, eu tenho mais possibilidades, mas aí você tem que analisar. Se eu colocar aqui, vai prejudicar o quadrado de baixo? Ou se eu colocar aqui, prejudica? Ou é o melhor local para eu colocar para conseguir adicionar em outros quadrados? Então, é uma série de análises, né? O Sudoku, ele é um jogo muito rico, principalmente por raciocínio lógico, onde a pessoa vai ter que utilizar muito essas questões de raciocínio para saber, né, onde colocar o melhor número, na sua melhor posição, né? Então, essas são as duas regras do Sudoku, né? Não repita número no mesmo quadrado e não pode repetir nas linhas horizontais e nem nas verticais. Seguindo essas duas regras, é bem tranquilo para você poder resolver o Sudoku. Tranquilo no sentido assim, você vai ter que raciocinar muito para saber onde colocar cada número, beleza? Bom, mas ainda não acabou esse vídeo, só quero fazer algumas curiosidades sobre o Sudoku. Bora lá. Bom, pessoal, retomando, bora para a última parte desse vídeo, né? Curiosidades sobre o Sudoku. Bom, bora lá. Primeira situação já está relacionada à introdução desse vídeo, né? Sua origem não é do Oriente, né? Por quê? Bom, essa curiosidade. Sudoku. Se eu te perguntasse, essa palavra, ela teria que origem? Ela poderia vir da onde esse jogo? Muita gente poderia dizer que é do Oriente, né? E muita gente acha que o Sudoku é do Oriente, né? Mas lembra o que eu disse no início do vídeo? Que é sua primeira publicação e seu criador são de Nova York, né? O arquiteto que desenvolveu o primeiro jogo, considerado pai do Sudoku, né? E publicou na revista de jogos em Nova York em 1979. Então, essa curiosidade que foi introduzida na introdução desse vídeo, né? Onde fala que Sudoku, ele não é do Oriente, como muita gente pensa que é do Japão. Não, ele é dos Estados Unidos, de Nova York. Então é um jogo do Ocidente, né? Mas, pela sua palavra, a gente remete muito ao Oriente. Bom, aí vem a segunda curiosidade, que está ligada ao Oriente e a esse juiz, um juiz aposentado, Wayne Goldie. Por quê? Bom, o Sudoku, ele fez muito sucesso no passado e ainda faz muito sucesso no Oriente. Só que no Ocidente, em muitos lugares, o Sudoku nem tinha chegado, nem era publicado, também por falta de divulgação e interesse de muitas revistas, né? Porque não achavam que o jogo tinha um potencial. Para você ver que o jogo foi publicado em 1979, porém, só em 2004 que ele começou a chegar em outros lugares do Ocidente, que é justamente da onde o Sudoku foi criado, né? Bom, esse Wayne Goldie, ele é um juiz aposentado de Hong Kong, né, da China, e o que ele fez? Ele gostava muito do jogo, ele também era programador e ele utilizava muitos programas do seu computador para produzir o Sudoku, né, outras versões dos jogos mais complexas e outras mais fáceis, né. Bom, uma vez ele foi para o Reino Unido, onde ele se encontrou com a revista Time, né, os editores da revista Time, para convencê-los de publicar o Sudoku na sua revista, né? E em 2004, exatamente no dia 12 de novembro de 2004, né, o Sudoku foi publicado pela primeira vez no The Times, né? E a partir daí o jogo ele começou a ganhar mais visualização, né? E começou a ficar mais famoso. E muitas pessoas começaram a gostar e começaram a jogar o Sudoku. E, consequentemente, o jogo
começou a ser publicado mais e mais vezes, né? E depois começou a ganhar notoriedade em outros lugares, né? Isso foi em 2004. Já em 2005, o Sudoku começando a ganhar mais sucesso, né, e mais fama, ele chega no Brasil pela revista Coquetel. Foi publicado pela primeira vez nas terras brasileiras, né? Bom, o Sudoku chegou no Brasil e também chegou com uma outra curiosidade interessante envolvendo o Brasil. Pouco tempo depois, posteriormente, com a publicação do primeiro Sudoku na revista Coquetel, a revista JBC também publicou o Sudoku, mas com uma outra situação. Também publicaram um manual de como se jogava o Sudoku, né? Porque, querendo ou não, é um jogo diferente, né? O Sudoku tem as regras que são simples. Você só tem que se preocupar com duas regras, né? A do não pode repetir números no mesmo quadrado e na mesma linha horizontal e vertical. Porém, para as pessoas elas poderem entender mais o raciocínio que envolvia o Sudoku, né? Eles decidiram publicar o manual. Só que esse manual veio uma questão interessante. Ele foi publicado na forma de mangá. As histórias japonesas, né? Os quadrinhos japoneses como a gente bem conhece, né? Então é até interessante porque muitas pessoas pensam que o Sudoku ele é do Oriente, porque alguma das primeiros contatos que as pessoas tiveram, o manual de como se ensinava, pegaram características do Oriente para ensinar ele através do mangá. No caso ele foi publicado como mangá e Sudoku, esse manual, né? Então por isso que muitas pessoas pensam que ele é do Oriente, mas ele está ligado a Nova York, Estados Unidos. Bom, e sua última curiosidade é os benefícios do Sudoku, né? Mesmo sendo um jogo simples, de matemática, ele traz muitos benefícios para você. E tudo está relacionado à sua mente. Por quê? Melhora a sua memória, porque você vai utilizar números, vai ter que saber questão de posições, onde colocar, onde não, né? Então isso vai estimular a sua memória. Bom, nisso, como eu já até peguei a palavra, estimula a sua mente a trabalhar, a raciocinar ainda mais, né? Saber qual a melhor posição, onde deveria colocar, né? E analisar todas as possibilidades. Então isso vai estimular muito a sua mente a trabalhar. Ele aumenta a sua concentração, porque se você quer jogar Sudoku, se você não se concentrar, você pode colocar números em posições erradas e atrapalhar o seu jogo totalmente. Imagina, você posicionou vários números e depois você percebe que botou um que repetia na mesma coluna duas vezes. Aí você vai ter que apagar e muitas vezes isso vai mexer em todo o seu jogo. Então, ele exige muita concentração de quem irá jogar. E o último, que é o mais interessante de todos também, né? Ele ajuda no desenvolvimento do seu raciocínio. Porque, querendo ou não, tudo isso aqui vai te ajudar a estimular mais seu raciocínio. Você saber visualizar futuras jogadas e futuras combinações, analisando posições de cada linhas verticais, horizontais e onde poderá encaixar os números, né? Então, posicione o número, né? Então, ele vai te ajudar muito no raciocínio. E o Sudoku, então, para você que, quero estimular um pouco mais minha mente, cara, Sudoku, você ainda vai trabalhar matemática e o raciocínio ao mesmo tempo, né? E querendo ou não, é um jogo bem interessante para você passar um pouco o seu tempo. Beleza? Então, pessoal, bom, então aqui está a nossa videoaula de hoje, né? Hoje decidi falar um pouquinho sobre um jogo da matemática, né? O jogo Sudoku. Espero que vocês tenham gostado e depois procurem, tentem jogar um pouquinho. Sigam as regras e tentem desenvolver para ver se dá certinho ou não. Beleza, pessoal? Bom, então por aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Agradeço muito pela sua atenção e aqui ficamos no fim dessa vídeo de curiosidades e histórias da matemática. No caso, um jogo da matemática. Espero vocês no próximo vídeo, mas antes, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe aquele seu like aqui no vídeo para ajudar e engajar ainda mais o nosso trabalho aqui no Animafe, nesse projeto aqui envolvendo a boa e velha matemática. Beleza? Então, pessoal, falou, até a próxima!